Boa noite. Muito bom ter vocês aqui para a gente juntos continuar aprendendo, ouvindo, compartilhando os ensinamentos que Jesus traz, né, à luz do Um Curso em Milagres para nós. E nós já estamos numa caminhada já de 52 dias, né, de estudos das lições do livro de exercício, e eu acho que todos nós já temos alguma coisa para compartilhar, e hoje nós vamos separar esse encontro para a gente rever, né, pelo menos essas 10 primeiras lições que a gente viu, né? Cada dia nós estamos revendo 2 lições. Então, ontem, 5 lições. Ontem nós revimos as 5 primeiras, hoje a gente viu das 6 à 10ª, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né, passar por elas hoje, e no final a gente faz uma conclusão, né? Então, de início, eu quero ler aqui uma oração na lição 276, que fala assim: Pai, o teu verbo é o meu, e é isso que quero manifestar em palavras a todos os meus irmãos, que me são dados para estimar como a mim mesmo, assim como sou amado, abençoado e salvo por ti. E o livro Um Curso em Milagres, a gente já está, assim, acho que todos vocês que estão estudando já devem ter isso já bem claro, né? Que ele é um caminho espiritual, ele não é religioso, mas é um caminho espiritual para desfazer alguns erros, né, que a gente tem, e ele vem desfazer aquela mente separada, a mente egóica, desfazer as consequências disso, né? Principalmente, se a gente pensasse na mente egóica, a gente vai lembrar que vem o medo. Né? O medo é um resumo de tudo aquilo que a gente percebe estando nessa mente separada, né? Que é raiva, culpa, né? O medo, o ódio, o pecado, né? Que a gente adquiriu essa percepção, né? Distorcida, né? De que nós estamos culpados, nós somos pecadores, indignos, né? Então, isso aí é o resultado dessa separação, é como se nós tivéssemos dividido a nossa mente, né? Então, ficou a mente separada, a mente egóica ou mente errada, né, essa parte, e a outra é onde nada mudou, tudo continuou como antes, né, como Deus nos criou, só que nós não lembramos disso, nós nos esquecemos disso, que é a mente certa, a mente com Deus, aonde o Espírito Santo fala, a gente ouve. Então, o curso em milagres, ele vem fazer com que ele traga essa lembrança de novo para nós, né? Então, nós vamos passar por um momento pensando assim, falando no livro de exercícios, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela lida com o desfazer dessa mente egóica. E isso vai se estender até 220 lições. Então, são 220 dias que a gente vai passar por essa correção. Depois, né, a gente vai percebendo que nós vamos adquirindo a percepção verdadeira, né? Então, é um longo caminho, mas com muita gentileza, amorosidade, vai fazendo a gente, né, ter consciência, confiança e a segurança de que nós não estamos fazendo isso sozinhos, né? O Espírito Santo, ele está conosco.
essa voz que fala, né, ela vai abrindo a nossa mente, vai fazendo a gente compreender, né? Mas ele não vai fazer isso sozinho. É uma jornada de colaboração. Ele precisa da nossa colaboração. E ele pede sempre, no livro texto vocês vão ler, né, eu já li aqui para vocês também, um pouquinho de disponibilidade, né? Então, estar disponível para aprender. E é isso que a gente está fazendo já, 52 lições. Quem estiver acompanhando já está manifestando essa disponibilidade, né? Muitas vezes a gente ouve relatos de vários estudantes, eu tive isso também, então assim, gente, parece que não faz muito sentido, né? Eu não entendo, como que eu não entendo nada? Né? Mas a primeira lição, né, nós vamos rever isso hoje, ela fala, né? Então, ela fala sobre isso, e quem cria essa resistência? É o ego, porque está falando diretamente para essa nossa mente egóica, e ela não quer perder, né, o controle, né? Então, é como se a gente tivesse medo do que possa acontecer, né, a gente se abrindo para essa correção, né? Eu vou perder o controle. Quem sou eu, né? Depois disso? Mas aí a gente vai sentindo que a gente pode se entregar. Vem a confiança, né? A entrega, a rendição, tudo isso são consequências desse estar disponível. Aí a gente vai sentir, a gente vai se abrir, a nossa mente ela vai estar aberta, como se houvesse a gente tivesse aberto a porta, né? É um abrir da porta. Na Bíblia fala assim, eis que estou à porta e bato, né? O que é isso, né? Estar disponível, se abrir, né? Para que ele possa nos ajudar a compreender o que ele está aqui trazendo tão amorosamente, porque no final, né, ou no início de tudo, todos nós queremos regressar para a casa do Pai, porque a gente está cansado, né, de ficar aí comendo da comida dos porcos, como fala lá na parábola do filho pródigo, né? E é isso mesmo que está acontecendo com a gente, né? Quando a gente vai perceber isso. Uau, por que eu criei tanta resistência? Por que eu lutei tanto? Mas está tudo bem. Nós vamos ter muito tempo para isso acontecer, e tempo, né, a gente vai percebendo também, né, o que é o tempo. Né? Então, vamos, né, entrar aqui nas nossas revisões, né? Quem gostaria de ler para a gente ou compartilhar alguma coisa, vamos liberar aí para vocês. Hoje todos nós vamos falar, né, Vanilda? Né, Fábia? Adriana? Cibele? Eu posso ler, você é da 51? Aham. Tá. Então, lição 51, a revisão para o dia de hoje abrange as seguintes ideias. 1. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. A razão disso ser assim é que eu vejo o nada e o nada não tem significado. É necessário que eu reconheça isso para que eu possa aprender a ver. O que penso que vejo está tomando o lugar da visão. Tenho que abandonar isso, compreendendo que não tem significado, para que a visão possa tomar o seu lugar. Uhum. Quer que eu leia a segunda? E aí, vamos ver se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Vocês viram que eu não coloquei os comentários do Ken? Sim. Porque eu acho que quem assim sentir vontade assim, de algo a mais, volta lá na lição, no início, lá tem o comentário dele também. Né? Então, eu senti isso assim, não vamos colocar, no sentido de não colocar o comentário, porque eu acho que já está bem claro aqui, né? E também tem lá no início, lá a primeira lição, tem comentário do Ken, né?
para não ficar repetindo muita coisa. Eu achei bem bom. E assim, eu acho que é uma oportunidade para quem não conseguiu fazer ou não fazer ou não fazer direito, ou não entender, refazer algumas dessas lições. E quando lê ali, já vai ler diferente, porque você já está lá na frente. Então, a tua mente já expandiu, como tem aquele comentário, uma mente expandida nunca mais volta a ser a mesma, tá, gente? O que o Curso Milagres tem feito a cada lição comigo, eu percebi que isso é uma verdade, de que ele foi limpando e daí eu não vejo mais como era antes. A gente tem um medo, às vezes, nossa, mas e se eu voltar a ver tudo como era antes? Ou, eu não estou conseguindo mudar nada. Não é verdade, está mudando e você não está percebendo. Essa lição aqui convida, vai ter uma ou outra, ou todas, né? Que você vai dizer, eu acho que eu vou lá fazer, então agora é a hora, vou lá fazer essa aqui, né? E refazer ela, deixar que o Espírito Santo refaça, porque na verdade às vezes a gente vai lá com aquela mente de que eu vou lá entender ela, não, você vai lá e diz assim, Espírito Santo, esclarece para mim, né? Deixa ele, isso você já vai trabalhando a entrega e a confiança nisso. Então, eu percebi isso quando eu comecei. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu também fiz muita confusão lá no começo, às vezes a gente troca aqui, compartilha nossas confusões, eu acho que ajuda, né? Que assim, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Daí eu ficava muito, claro, a gente vai ficar, e eu acho que muitas pessoas também podem estar, olhando para aquilo, olhando ainda muito para a matéria. Mas isso aqui a gente pode aplicar a essa altura, né? Nas coisas também negativas que a gente está olhando. Na verdade, é mais para isso. Primeiro começa a mostrar essas coisas assim. Mas depois a gente começa. Quando você sentir dor, ou algo que não seja amor, você vai usar isso aqui, ó. Nada do que eu vejo, essa dor, esse medo, essa tristeza, seja o que for, que está querendo te bagunçar a mente, você vai usar ela, vai dizer. Não significa coisa nenhuma, porque o que está acontecendo, a mente, com aquele conteúdo dela, está tentando dar um significado para aquilo. E normalmente vai dar um significado baseado no seu inconsciente, nas coisas que estão ali, nas suas crenças, entende? Então, isso aqui também é uma descrença, é limpar, é uma limpeza de tudo aquilo que você acredita, eu acho isso também, né? Então, essa lição que é a mas ela já quer dizer um monte de coisa, né, Raquel? Tem estudantes, professores, né, do SEM que fala que a lição número 1 é a lição importante do Curso em Milagres. Ele não fala mais importante, mas ela tem assim um poder muito grande, né? E a gente vai estar sempre, realmente, ela está sempre na nossa mente. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. Mesmo hoje, eu sempre estou falando isso comigo. Sempre me vem a lembrança, que é o Espírito Santo que lembra a gente. Nada do que eu vejo significa coisa alguma. E aí depois você vai percebendo que o seu olhar vai ser através dos olhos de Deus. Então, isso não vai vir com muita frequência, mas a gente sempre está, assim, esse nada do que eu vejo significa coisa alguma, vai sumindo um pouco, porque você começa a olhar mais com o olhar de Deus. Então, você vai estar olhando, né, com o olhar do amor, que é o olhar perfeito. Então, significa. Né? Mas quando a gente, né, cai ainda na cilada do ego, né, que a gente ainda está nisso, né, a gente vem logo essa lembrança, o Espírito Santo, ele lembra a gente, e a gente percebe isso. E aí vem, nada do que eu vejo, isso que eu estou vendo não significa coisa alguma. Né? Então, isso é muito legal, da gente perceber isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, ou vamos passar para a segunda? Eu queria falar só o seguinte, na revisão, está sendo assim, importante, porque quando a gente vê, né, quando a gente lê a primeira frase lá,
E agora, quando a gente revisa, parece que a mente aceita mais, Aham. né? Eu achei muito importante essa revisão. Já é o trabalho, né? Aham. Tá fazendo ali todo É, aquele trabalho. E quando a gente lê pela segunda vez, aquilo já parece já fica flui muito mais melhor, né? E fácil, né? à primeira vista, quando a gente lê, é uma briga. Como que não significa? Verdade. O Eu ego não Né? vejo, entra em né? desespero, né? O ego entra em É Como um, que eu não desespero. vejo essa é um cadeira na minha frente? desespero. Como? Mas É, como? Como, né? Como? mas agora na revisão ainda existe uma briga, mas é mais calma. Pelo menos comigo está sendo assim. Mas Está mais calmo. ó, eles até falam assim, acho que é no livro texto, que fala assim, se você não está criando resistência, é porque você ainda não está percebendo, você está olhando com olhar egóico. Então, você não tá entrando não se rendeu, né, ainda para isso. Não está funcionando, né? Uhum. Não, e tem pessoas, gente, muito esclarecidas que, inclusive, não estão conseguindo acompanhar ou desistem do curso de milagres porque o ego venceu. Com E se certeza. vocês estão aqui com a gente, diz que é o seguinte: se você passou das 10, você já é um vencedor. E quem está Uhum. aqui com a gente, com certeza, não é tão simples olhar assim agora, tão fácil, tá? Se você Não está é. olhando, Adriana, olha, você deu grandes passos no curso, né? Não, Verdade. ainda existe uma briga, mas assim, eu estou sentindo uma briga mais calma. Porque Aham. quando eu li aquilo ali, como assim? Não entrava de jeito nenhum. Mas agora, assim, ainda briga muito, mas assim, mais calmo. E eu vou repetindo aquilo ali para mim durante todo o dia, e isso vai acalmando até o final do dia. E a última coisa que eu vejo ao deitar são as afirmações do Curso em Milagre. E faz Legal. grande diferença realmente na vida da gente. É, muito bom. Então, vamos ler a segunda? Posso ler? Nádia? Aham. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu tenho julgado tudo o que contemplo e é apenas isso que eu vejo. Isso não é visão, é meramente uma ilusão da realidade, porque os meus julgamentos têm sido feitos bem à parte da realidade. Estou disposto a reconhecer a falta de validade dos meus julgamentos, porque quero ver. Os meus julgamentos têm me ferido e não quero mais ver de acordo com eles. Ok, isso aí. Então, aqui Jesus ele está apelando para a gente, né? Está falando, né? Que o que vemos vem dos pensamentos equivocados de julgamentos. Então, por isso que o que eu tenho dado a tudo que vejo, todo o significado que tem para mim. Então, eu olho, julgo ou condeno, e aí já vira, já está, né? Já muda o significado. Eu não vejo mais o significado daquilo ali. Então, eu dou o significado de acordo com os meus pensamentos de julgamento e de condenação. A gente cria as coisas, né? A gente Aham. cria com o nosso pensamento, a gente cria coisas que não existem. É. Eu tenho usado muito assim, ó. Às vezes acontece uma situação e eu falo assim, eu aprendi com você. Foi Deus que criou? Não. Então não é real. Uhum. E desaparece. Desaparece. Desaparece, como passe de mágica. Me traz paz. E eu vejo quanto eu criava coisas, eu entrava até em paranoia criando coisas. A minha mente, ela criava coisas assim, e eu era escrava daquela criação que eu era escrava daquele mundo que eu tinha criado. E hoje não. Hoje já eu observo e falo, não, esse pensamento não é meu. Uhum. Esse pensamento não é meu.
E assim, e eu consigo já dominar isso, sabe? Então, assim, para mim tem sido assim incrível. E Sou com a livre. aula de ontem também foi muito importante e interessante aquilo que foi colocado ontem, como Deus agiria, como Deus Muito legal, pensaria. né? Nossa, aquilo ali Eu usei isso hoje. foi Eu usei isso hoje. demais. Aquela lição, aquela aula do Tom foi maravilhosa, né? Ali é a chave de tudo, né, gente? Como Deus agiria, o que Deus falaria. Uhum. Tem um livro que eu nem sei se ele ainda é publicado, porque eu ganhei quando eu era criança. O nome do livro é Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E ele tem também na versão infantil e adulto. É maravilhoso o livro. Vocês podem até, eu vou até pesquisar se ainda tem na internet. Para mim, assim, foi muito bom eu ter tido esse acompanhamento desde criança com esse livro. Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Ele coloca Jesus como criança, assim, naquela versão infantil. O que Jesus faria nesse lugar? Né? Você brincando com os coleguinhas ou na escola. Foi muito interessante, é muito interessante. E aqui ontem, o Tom falando, eu me lembrei muito desse livro. E realmente o 100, ele vai levar a gente a isso. Né? Esse curso em milagres, ele veio para isso, para lembrar a gente quem nós somos, em seus passos, que faria Jesus. Mas Jesus é o nosso, né? Ele quer ser o espelho de nós, ele quer ser, que a gente olhar para ele e a gente se vê, né? É isso que ele quer fazer com a gente aqui. Né? Nós somos um. Né? Ele sempre está falando isso. E aqui fala assim, ó, a forma de atingirmos essa visão é simplesmente estarmos dispostos a fazer isso, vendo Jesus, né, como ele fez, como ele nos ajudou aqui, está nos ajudando, está nos acompanhando nisso. Né? Então, é muito real isso. Não vamos achar que isso aqui é mais um livro que a gente está lendo, não. Não é. Vocês já estão vendo, né? Já estão percebendo isso. Né, Fábia? Sim. Ele é a bússola do que eu precisava encontrar dentro. A minha bússola para dentro. Uhum. Sabe? Ele é minha bússola. É verdade. Então, assim, eu botei até na frente aqui, né? E às vezes, quando eu estou assim, para mim, há uma voz que fala sem palavras, aquietai-vos, eu botei na primeira página do 100. Porque às vezes, quando eu não estou compreendendo, eu falo, aquietai-vos. E escutai é uma voz que fala sem palavras. E é incrível, porque vem, assim... Eu ouço. Continua, pode falar. Buscai o reino de Deus dentro de você, que tudo será acrescentado. Então, assim, tem coisas do 100, assim, que eu me sinto, assim, só engatinhando, né? E eu sempre, assim, né, estudei muito, né? Estudei Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e eu tinha achado incrível já. E eu falava, não tem mais nada para Deus mandar para a gente compreender. Daí me aparece o 100. Eu falei, nossa, tem. E é tão engraçado que isso acontece, pelo menos as pessoas que eu já tenho contato, com a maioria das pessoas. Não sei se a Vanilda também, né, Vanilda? Eu ria e chorava. Eu falei assim, gente, eu que achava que já não precisava mais de nada. Não tem mais o que esclarecer, não tem mais como falar com a gente. Tem. Eu tinha e no sido tempo certo de cada um ele chega. Eu tinha sido atropelada pelo rebirth, né? Pelo renascimento. Então, quando chegou o 100, eu falei, não, calma, eu ainda estou me recuperando do renascimento. E ainda tem mais essa maravilha. Raquel, a Janete... Janete,
Bem-vinda Boa aí, noite. Janete, que bom que você está aí Oi, também boa com a noite. gente. Boa Obrigada. noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, estava com visitas, mas estava Aham, ansiosa, pensando aí a aula, né? que O legal. encontro. Mas eu queria duas coisas. Eu participo de um grupo de livros e eu Aham. acabei de encontrar esse livro que você mencionou, Raquel. Ah, é? Aí eu não sei aonde que eu posso colocar para que todas tenham. Vou passar para você no seu Ah, privado e daí você coloca nos grupos, né? Aham. Pode colocar lá E, no nosso grupo, eu não sei se você consegue, mas você passa para mim ou para a Vanilda, eu a acho que gente eu vou coloca, fazer isso. É né? melhor, né? Ah, legal. Isso. E ontem na aula, eu fiz hoje, mas eu não lembro a frase que o Tom falou Ah, sobre o. Eu estou presente, né? Só eu. Como é que eu posso dizer que ele ensinou ontem? Para A você minha ver que você presença não. me basta. a minha Isso, presença me basta. isso, a minha presença me basta. Obrigada, era isso que eu não lembrava da frase. Eu vou É, anotar. legal. Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Cabe, vamos continuar? sim, vamos lá. Para o 3. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Como poderia compreender o que vejo se o tenho julgado de forma equivocada? O que eu vejo é a projeção dos meus erros de pensamento. Não compreendo o que vejo porque é incompreensível. Não há sentimento em tentar compreendê-lo, mas tenho todos os motivos para abandonar isso e dar espaço ao que pode ser visto e compreendido e amado. Uhum. Eu posso trocar o que vejo agora, por isso, apenas estando disposto a fazê-lo. Não é essa uma escolha melhor do que a que eu fiz anteriormente? Uhum. Isso é o que a gente falou também, né, do julgamento, né? Como eu Sim, poderia compreender o que eu vejo se eu tenho julgado de forma equivocada, né? Vamos passar para 4, senão a gente não consegue chegar tá. até o 10º. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, porque estou tentando pensar sem Deus. O que chamo de meus pensamentos não são os meus pensamentos reais. Uhum. Estou ciente deles porque tenho feito os meus pensamentos tomar o seu lugar. Você soltou uma... Tá. Os Os, meus pensamentos os meus reais... pensamentos reais são aqueles que pensam com Deus. Ah, então eu acho que eu quero... Tá, É, os não meus sou pensamentos ciente. reais são aqueles que eu penso com Deus. Era para repetir. É, Não estou ciente deles porque tenho feito os meus pensamentos para tomar o seu lugar. ó, ele Estou, está falando aí da mente certa e da mente errada, né? estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos não significam coisa alguma e abandoná-los. Escolho que sejam substituídos por aquilo que tencionam substituir. Meus pensamentos são sem significado, mas toda a criação está nos meus pensamentos que eu penso com Deus. Uhum. Eu até gostaria de transformar essas últimas em perguntas. Olha bem, estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos não significam coisa alguma e abandoná-los? Escolho que sejam substituídos por aquilo que tensionavam substituir? Porque esses pensamentos equivocados, qual é a intenção dele? Substituir os pensamentos que eu penso com Deus. Então, olha bem, eu escolho que eles sejam substituídos por aquilo que tensionavam substituir? Meus pensamentos são sem significado, mas toda a criação está nos pensamentos que eu penso com Deus. Então, tudo isso que a gente pensa sem estar pensando com os pensamentos de Deus é um equívoco, é um engano, né? Não é real. Só os pensamentos que a gente pensa com Deus são reais. Só eles que têm
que tem o poder, né, de nos trazer a vida, né, que a gente tem, que foi dada por Deus para nós. Né? Os pensamentos equivocados, eles trazem para a gente a morte. Por isso que é um despertar. Quando a gente toma consciência disso, nós estamos num processo de despertar, né? Acordar, né? Ressuscitar. Lembra que a gente até comentou sobre estar pregado na cruz ou ressurreição, né? Nós queremos para nós, né? A ressurreição é a vida. Quer falar mais? Alguém gostaria de falar ou comentar alguma coisa? Então vamos. Raquel, Ah, os pensamentos com Deus seria quando a gente tem aqueles predicados que foi falado ontem. Eu estou pensando com Deus, então estou no amor, na compaixão. Esses são os pensamentos. Na alegria, isso, né? Paz, alegria, né? Amor. O pensamento com Deus é um pensamento de amor, que Deus é amor, ele traz em nós esse pensamento, que, na verdade, nem seria pensamento, tá? É a nossa realidade. Mas a gente, vamos devagar, né? Para a gente... Porque depois nem é mais pensamento, é o seu real. Porque o ideal é não haver mais pensamento. É o aquietar da mente, é o silêncio. E aí é onde tudo acontece. Mas nós estamos ainda, né, caminhando para isso. É o que a Vanilda fala, né? Entre um pensamento e outro. Um pensamento e outro. Mas isso aqui, gente, que nós estamos fazendo até 220 lições, a gente está como se tivesse clareando uma coisa que a gente nem percebia. Então, nós estamos começando a enxergar algo que para a gente era natural. A gente não percebia nada disso. Mente equivocada, eu penso errado, né? E a gente, nesse pensamento assim, a gente sempre estava se justificando, ia sempre culpando o outro, né? A gente nunca achava que... a gente sempre achava que o outro que era culpado. Cinismo, né? Hoje eu atendi uma paciente, gente, e eu acho que não fui eu que falei com ela, acho que foi Deus. Porque foi tudo que eu estou lendo aqui, eu perguntei para ela hoje, e foi a primeira vez que eu senti que ela se entregou, e ela se permitiu sentir. Então, assim, hoje eu estou toda arrepiada, porque tudo que está aqui, que eu li hoje de manhã, foi... Então, assim, eu acho que hoje, quem atendeu ela não fui eu. E você vai perceber isso muito, Fábia. Nossa, incrível, Todos incrível. nós. Não fui eu que atendi. E não tem mais caminho. Foi Deus que está em mim. Porque é muito bom esse lugar. A gente vai querer, cada vez que passa, a gente vai querer isso cada vez mais. Meu Deus. É um vício bom. A gente está começando a olhar. Gente, eu não sou nada disso que eu pensava que eu era, né? E esse eu sou, a gente vai olhar também e vai haver uma extensão para o outro, que está também diante de nós. Né? Quando houver essa correção, nós vamos enxergar isso em todos nós. Isso. Todo outro. Isso que é maravilhoso, então, para o terapeuta. Que só de você olhar para ele com esse olhar, você já cria uma cura. Ali já está acontecendo um processo de cura, tanto em mim quanto nele, porque a gente é um. Né? Então, assim, muito, muito, muito poderoso. Né? Poderoso.
A quinta agora, né? Alguém Cinco. levantou a mão aí. Ah, é? Não, mas então deixa eu falar uma Foi coisinha. quem? Vanilda? Foi, vai me Hoje ali o princípio de milagres hoje é: milagres são um direito de todos, antes, porém, a purificação é necessária. A gente só não está ainda percebendo os milagres e vivendo eles. A gente está vivendo, mas a gente não está percebendo, porque a gente ainda precisa fazer essa purificação, essa limpeza, né? A limpeza, É. verdade. 5. Eu nunca estou transbordando pela razão que Transtornado. imagino. Transbordado. Desculpe. Transtornado. Transtornado. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Uhum. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, porque estou constantemente tentando justificar os meus pensamentos. Estou constantemente tentando fazer com que vejam que sejam verdadeiros. Faço com que todas as coisas sejam minhas inimigas, para que a minha raiva seja justificada e os meus ataques autorizados. Uhum. Ao lhes conferir esse papel, não reconheci o quanto tenho usado equivocadamente todas as coisas que vejo. Tenho feito isso para defender um sistema de pensamento que tem me ferido e que eu já não quero mais. Estou disposto a abandoná-lo. Essa foi demais. Essa foi a melhor de todas. Ô, Adriana, essa aqui, sabe o que ela me mostra? A questão da respiração. Porque ali a pessoa está naquele sofrimento, naquela dor, naquela doença, né? E aí a respiração leva ela diretamente. Eu vejo que é uma ponte, acelera esse processo. E leva a pessoa. A Kátia amolece? Eu só estou sentindo isso, pensando isso, por causa disso. Não era pelo que eu pensava, né? Aí você dilui aquilo, libera, é muito incrível, né? Aqui se aplica muito a respiração nessa afirmação. É. E aí? Podemos partir para a sexta? Que Bora é lá. a lição 52 agora. Tá. Sexto. Deixa só um pouquinho aqui, Fábio, por favor. Eu posso sugerir que agora, então, não leia todo o texto, só leia as afirmações ali, as lições. Né? Para dar e aí tempo, né? faz um comentário que... Isso. Tá. Uhum. Então, Eu estou transbordando porque vejo algo que não existe. Ela tá mudando, ela está tão transbordando de amor. Que eu estou falando? Então tá, eu vou ler de novo, eu vou prestar assim. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu não estou transtornado, mas eu estou transformando. Eu estava transtornado, agora eu transformo. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. E as ilusões que a gente vê, né? É que fazem esse transtorno todo, né? Então, imagina, né? A gente diz, meu pai, eu estou transtornado porque eu estou vendo algo que não existe, né? E aí isso começa a brotar em nós o desejo de querer realmente enxergar o que existe, o que é real, né? Incrível. Ver o sétimo. O sétimo. Eu só vejo o passado. esse eu quero comentar, gente. Fala, Vanilda. Essa também é demais. Tudo que você sente, a doença, as dores, os pensamentos, principalmente aqueles que não estão de acordo com o amor, né? Que são o contrário dele, são uma memória. Quando você se der conta disso, tudo bem, você ainda vai sentir algumas coisas, vai pensar, né? Mas você na hora vai desfazer, isso aqui é passado. Porque nós que trabalhamos com essa terapia, né, de olhar
padrões familiares, antepassados, seja o que for, a gente já tem certeza absoluta que toda dor está no passado. E aqui, essa que vale a pena ler, eu acho, né? Lê, Vanilda. Ao olhar à minha volta, condeno o mundo para o qual eu olho. A isso eu chamo de ver. Eu retenho o passado contra todos e contra tudo, fazendo com que sejam meus inimigos. Quando eu tiver perdoado a mim mesmo e lembrado quem eu sou, abençoarei a todos e a tudo que vejo. Não haverá nenhum passado, portanto, nenhum inimigo. E olharei com amor para tudo o que falhei em ver antes. Muito incrível. Muito, né? Então, como é simples no final das contas. Toda vez que você sentir uma dor, toda vez que estiver preso a alguma situação, pode olhar para o passado. Mas, Vanilda, a gente tem que ficar olhando para o passado. Pois é, mas você está preso nele, então tem que olhar para ele. Mas, Vanilda, eu tenho esquecido o meu passado, porque eu contava tanto, assim, tintim por tintim, porque eu gostava de sofrer aquele passado, e agora eu tenho esquecido. Às vezes eu vou contar assim, nossa, nem lembro, nem faz. Eu lembro quando a Vanilda falava, no começo, ela começava assim, falava, uma outra hora eu conto, eu tô nessa. E antes eu contava tudo, e eu falo assim, a outra hora eu conto, porque eu nem lembro mais. Tô livre. Eu tenho uma cobrança de algumas pessoas que quando elas falam alguma coisa assim comigo que eu não lembro, até de algo que elas fizeram, assim, mas eu não lembro disso. Eu não lembro, e realmente eu não lembro. As minhas irmãs, às vezes, vêm e falam assim, você lembra daquilo que alguém fez com você? Eu não lembro disso. Mas tem algumas coisas que a gente ainda lembra, né? A gente ainda lembra, quando a gente entra num processo aí, igual a Vi, né? Chegou lá e colocou a gente para lembrar, né? Mas, assim, no normal, no natural da gente, no dia a dia, a gente não vai mais lembrar, porque o perdão faz isso, né? Que a gente vai estar presente no presente para receber teu hoje, né? É hoje. E o quanto é mágico isso também, gente, que um segundo para trás já é o passado. Um segundo para trás já é o passado. Isso é muito interessante, Adriana, a gente perceber isso, tá? Porque, às vezes, quando a gente fala em passado, a gente pensa assim, um mês ou um ano, né? Mas aqui, ó, já passou, né? Então, é agora, né? O ponto de poder é agora, que é esse que é o real nosso, né? É esse aqui, agora. O oitavo. A minha mente está preocupada com pensamentos passados. Tá vendo? A preocupação vem do pensamento passado. Para limpar pensamento. Se você tem pensamento, alguma coisa é passado. Porque no presente você não tem pensamento. Sua mente está vazia para você receber. Ela está preparada para receber. E também o futuro, que a pessoa, às vezes, preenche muito a mente com pensamentos de planos e projetos, muito projetando tudo para lá, para frente, né? E não percebe que está tudo aqui. Mas eu libero o futuro, liberando o passado. Se você está preocupado com o futuro, tenha certeza que você está preso no passado. Preso no passado. É verdade. E quando você libera o teu passado, você começa a abrir um pensamento mais... Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho falado com meu marido, assim, telepaticamente. Eu penso uma coisa e ele fala. Porque, assim, eu estou experimentando coisas novas. Porque como eu não estou mais com tanto pensamento negativo, com coisas, eu tenho feito, assim... Esse final de semana a gente brincou muito disso. Eu pensava e ele falava. Eu falava. E ele pensava e eu falava. Eu falei, tá vendo? A gente está com pensamento... A gente está com coisa nova, a gente está podendo acessar coisas novas. É incrível, gente. E a gente vê as pessoas... a gente sempre tem contato com pessoas que estão ao nosso lado, que sempre estão recordando o passado. E a gente fala assim,
Vamos ficar aqui agora? Vamos ficar aqui agora. É tão difícil deles perceberem. Você tem que estar sempre lembrando ela. Olha que lindo, olha aquele passarinho voando ali. Né? Você trazer a pessoa para aquele momento mágico, abundante. Gente, eu falo que o presente ele é abundante. Ele é muito abundante, porque é aí que você encontra Deus. Então, a abundância, às vezes a gente está vivendo tão na escassez, mas não é porque está escasso, é porque você não está no aqui, no agora, você não está vivendo aquelas coisas que estão já na sua mão ali. E nessa hora, né, Raquel, alguém está ali repetindo o passado, tá repetindo com dor, normalmente preso lá. Você diz assim, tá bom, ouve e diz assim, agora, olha para isso. Uhum. E libera, perdoa isso. É um passe de mágica, porque também se a gente não permite a pessoa olhar para aquilo que é o observador e o objeto, né? Ela vai ficar ainda presa naquilo. Então, ok. É verdade. Olha pela última vez para isso. E perdoa. E perdoa. Tem que sempre estar lembrando disso. É. Com a gente também. Se a gente ainda está no passado, perdoa. Porque aí você vai limpando. Né? Porque aqui fala muito sobre isso, não é por esforço. Nada é por isso. Você não está querendo, você não está brigando com o ego. Você não está querendo tirar isso da sua história. Não. Ela não vai mais ocupar o seu espaço, que é agora, onde você está construindo você está vivendo a sua vida. E a pessoa que não perdoa, que tem dificuldade em perdoar? Muito. É porque Ela tá ele presa não no ego. tem, ele está no ego purinho. Né? Para perdoar tem que haver amor. Olha, amor e perdão andam juntos. E é o apego, né? É o apego, né? Apego, E quando, quando eu sei que eu perdoei, porque eu posso falar, eu perdoei, mas quando eu sei de verdade lá dentro que eu perdoei. Sente aí, Adriana, você já teve uma experiência que você sabe que você viveu isso. Você sabe. A gente sabe, porque a gente sabe também quando a gente não perdoou. E como a gente passa vem isso ódio, pro cliente? vem raiva, vem culpa. Que a tendência, nós seres humanos ainda, é perdoar, até por uma questão assim, quando você está perdoando o outro, então, né, se pedir perdão até por um protocolo. Mas e lá dentro? Como isso? Essa é a minha pergunta, lá dentro. Lá dentro. Eu gostaria de fazer uma sugestão, que é no próprio, baseado no 100. Eu não estou no amor. Qualquer coisa em relação àquela pessoa, ou ainda estou lembrando daquilo, se a pessoa voltar a contar aquilo, ela ainda não ficou. Se ela sente qualquer coisa que não é amor, eu ainda sinto que uma águazinha. A gente convida de novo, respira e perdoa. Eu estou perguntando isso porque, deixa eu contar um fato, é que uma cliente estava falando comigo que perdoou. Eu perdoei, mas eu não quero contato com essa pessoa. Se essa pessoa estiver no ambiente, eu a falo e tudo. Mas isso não é como... Eu não entendi como perdoar. Eu estou certa ou errada? Não, ela não perdoou. Ela não perdoou, né? Ela só não quer falar disso. Sim, o perdão liberta. O perdão, ele não te prende mais. Porque se você não quer ver o outro, você está preso àquela pessoa. Aquele evento, aquele acontecimento. Você está preso àquela experiência. Então, o perdão liberta, o amor liberta. Ele deixa você livre. Por isso que fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem é o amor? É Deus. Essa que é a verdade. A verdade é Deus. Então, Deus é amor.
Nós somos a extensão de Deus, nós somos filhos, né, criados à imagem e semelhança dele. Então, se eu esqueci de quem eu sou, se a minha mente equivocou, eu achei que eu dava conta disso sozinho e criei um novo ser para mim, entre aspas, né, de letrinha minúscula. Então, eu ali estou fora da fonte. Nesse lugar ali, eu não tenho contato com o amor. Não existe, gente, isso tem que ficar claro para nós. Não existe meio termo. Amor e ego junto. Não existe. Nós temos a liberdade de escolher. Eu quero continuar no ego? Tudo bem. Você pode até ter um relacionamento especial de amor com alguém, mas é um relacionamento especial. Você você está criando alguém na sua frente para ele trazer amor para você. É como se o outro fosse uma fonte de amor. Então, quando você... isso que nós estamos estudando aqui, né? Ele está levando a gente para a fonte, para quem nós somos, o real de nós, que a fonte jorra dentro de nós. Que ontem, o Tom Cal, ele até fez ali, na hora que a Fábia estava falando, né, para dentro. Eu entendi, ele também entendeu que a Fábia estava se referindo exatamente aquilo que ele falou, mas eu achei muito interessante muito legal ele ter falado para a gente entender, porque dentro a gente parece que está colocando dentro de alguma coisa. E quando ele fala em mim, e quem é esse mim? Espírito, não é esse corpo. Então, é muito além disso. Que aí, quando a gente está nisso, né, e ele está em nós, e nós nele, a essa unidade, a gente não fica mais limitado a uma... como que a gente estava falando? Me fugiu aqui a mente. Mas, assim, a gente fica no real, nessa realidade que somos nós. E não vamos buscar isso que a gente está buscando lá fora, no ego. Porque existe esse amor egóico. Mas ele não transforma, ele não faz você viver isso que a gente está buscando, né, que é a verdade, Deus em nós, né, onde tudo se transforma em alegria, paz. Amor não se dá, amor não se sente, amor se é. Né? Se é, né? É verdade, isso aí é... Tá, já que nós estamos aqui, qual é a melhor definição, uma coisa simples para a gente passar para as pessoas? O que é o ego? Vanilda. Uma definição simples para a gente. Tem alguma coisinha para a gente que seja assim mais simplificado para a gente fazer o outro entender o que é o ego? Para a gente explicar para o outro o ego? Eu sei o que é o ego, mas como que eu verbalizo para o outro entender? É a mente. O ego é a mente. A mente é desfocada, né? Porque o amor, ele é uma energia. Tá. Mas as pessoas têm medo, porque o amor faz você se diluir no todo. E nós temos medo. O ego faz eu ainda perceber que eu estou aqui. É o apego ainda à matéria, e é normal. Então, a pessoa vai se iluminando, despertando, esse medo aumenta. Porque ela sabe, é como o rio indo para o mar. O rio sabe que vai virar mar. Meu Deus, e agora eu vou deixar de ser rio e vou me perder no mar. Então, Nossa, é a ótimo. gente fazendo isso, entende? Gostei da definição do mar, do rio e do mar. Gostei. Uma outra analogia muito legal é você pensar na onda e no mar. A onda, quando ela sai e fica lá fora, ela não é mais o mar. Mas a onda, quando vai e volta, ela é o mar. Entendeu? O homem, quando ele se desconectou de Deus, ele se tornou esse ego.
Mas se ele voltar, é a desconexão de Deus. olha, se ele voltar para, igual a onda, quando ela vai e volta, ela é o mar. Então, se a gente se separou, mas Jesus está falando assim, volta, porque você vai ser, entendi. você é sempre, entendeu? É igual o raio do sol, que pensou que ele era o sol separado. E um raio de sol separado, ele não é nada. Mas o raio com o sol, ele é o sol. Sim. O ser humano sem Deus, ele não é nada. Sem Deus não é nada, então é ego. Agora, Deus sem nós é Deus. Tem uma parábola na Bíblia, que nós já estamos chegando no final, né? Tem uma parábola na Bíblia que fala da videira verdadeira. E ela fala do galho. O galho, se a gente cortar o galho, ele seca. Não serve para nada, não vai dar frutos, né? Agora, se ele estiver na videira, ele é a videira. Então, é isso. Maravilhoso. Né? É como se fosse uma atração e uma expulsão, né? Quanto mais ego, mais se afasta. É isso? E quanto mais você se iluminar, quanto mais amor, mais você é atraído para aquela força, né? Danilda, Adriana, a gente não precisa fazer nada, porque nós já somos. Mas se eu acredito, né, nesse sonho de ilusão, né, eu acreditei que eu me separei, então eu vou viver isso, que é isso. O ego é uma ilusão, a gente se esqueceu disso, mas nós somos o Filho Santo querido de Deus. A gente não perdeu. O raio do sol, se ele pensar que ele é o sol, ele não é o sol. Mas se ele estiver lá junto com o sol, ele é o sol. Né? O galho, se ele estiver ali na planta, na videira, né? na árvore, ele é a árvore. Agora, se você cortou, se separou, não é a árvore. Então, eu acho que deu assim para a gente entender, né? Eu gostaria de fazer um comentáriozinho último aqui para deixar aqui para o pessoal ficar pensando e de repente a gente faz na próxima. Né? Temos aqui que se aplica a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Vocês sabem qual é a diferença? Nós podemos falar disso na próxima, tá? Fica com isso. Outra coisa, aqui também dá para a gente falar aqui sobre a saída do paraíso, né? O paraíso, que aqui é quando surge o ego, ok? E também nós podemos fazer um exercício na próxima, que é o exercício lá do... Porque, gente, perdão é 100%. Se for 99%, não é perdão. Então, fazer aquele exercício do perdão também é uma forma, Adriana, de você fazer com o teu cliente. Mas eu acho que eu perdoei. Então, tá bom, vamos fazer um teste aqui, aquele teste lá. Então, a gente vai fazer na próxima também. Vamos deixar... Sabe? Então, a gente vai fazer... Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Legal. É muito fácil. Muito bom. Boa ideia. Então, tá. Vamos encerrar por hoje, né? E passa voando essa uma hora, meu Deus. Passa muito rápido, né? É muito rápido. Muito pouco. Mas é bom, né? Que deixa um gostinho de quero mais, né? E a gente volta na próxima com mais coisas. Gratidão. Gratidão, seres iluminados, maravilhosos. Estar com vocês. Raquel, você tá linda. Eu tô linda. Ai, que bom você, nós, né? Obrigada. É reflexo, né? Reflexo. Somos uns espelhos, né? Somos. Lindo. Beijo, tchau. gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Fique com Deus.